Por que que a propriedade privada é tão importante? Tá? Eu fui obrigado a fazer esse vídeo porque, infelizmente, a maioria das pessoas não entende o conceito de propriedade privada e não entende por que que ela é tão importante para a evolução da humanidade. Hoje, nós estamos aqui, você está vendo esse vídeo. Hoje, eu estou falando pela tela desse computador. Hoje, nós temos acesso à internet. Hoje, nós temos acesso a medicamentos. Nós temos acesso a todas as maravilhas feitas da tecnologia nos últimos 200 anos graças à propriedade privada, tá? Graças ao respeito, ainda que às vezes não tão respeito assim, né? À propriedade privada. Inclusive é um ponto positivo, né? Porque se a propriedade privada fosse respeitada plenamente ao longo desse tempo todo, a evolução seria muito maior, certo? Nós estamos atrasados, tecnologicamente falando, no nosso atrasados em relação ao nosso potencial máximo de evolução humana, tecnológica, justamente porque vários países, vários políticos, vários bandidos estatais, ao longo de várias décadas, não respeitaram propriedade privada. Inclusive, muitos não respeitaram propriedade privada tão intensamente a ponto de que você teve experiências como Cuba, experiências como Coreia do Norte, como China, antes de abrir as portas para o capitalismo, para o mercado, ainda que regulado, né? Enfim, onde começa toda essa história? Começa do começo, né? Propriedade privada sempre existiu, certo? Cada ser humano é dono de si. Cada corpo tem um dono e esse dono é a pessoa que comanda o próprio corpo. Você é dono do seu corpo, eu sou dono do meu corpo. Cada corpo, o meu corpo é minha propriedade privada e o seu corpo é sua propriedade privada, certo? E quando você interage com a natureza, quando você interage com a realidade, certo? E você altera ah, as coisas da natureza com o seu corpo, ou com as extensões do seu corpo, quando você delimita, quando você diferencia aquela coisa que você alterou da natureza, né? Você cria novas propriedades privadas. Quando você demarca um território, quando você cria. Isso falando de tecnologia extremamente básica, né? Digamos que você nasceu. Digamos que a civilização surgiu agora, somos das cavernas. Quando você faz uma marcação num território, quando você destrói uma árvore, quando você faz algum tipo de arma ou algum tipo de ferramenta com essa árvore, isso é sua propriedade privada, entendeu? Só que aí que tá, né? Não foi só a propriedade privada que teve um papel importante na evolução tecnológica da humanidade, certo? Houveram mais duas tecnologias que foram essenciais para a evolução da humanidade, certo? Então são três tecnologias. Só que essas duas últimas são derivadas da propriedade privada, ok? Que é a primeira tecnologia, digamos assim, que o ser humano criou. Porque na verdade é um protocolo, né? Um conjunto de regras, certo? Não é realmente uma tecnologia física, ou seja, da realidade, mas sim uma tecnologia mental, digamos assim. Os cérebros funcionam dessa forma, onde você consegue racionalizar de tal forma que você entende propriedade privada, certo? E que você respeita o outro ser humano como igual a você, entendeu? Propriedade privada é basicamente isso, é você respeitar o outro ser humano como um igual a você, como tendo os mesmos direitos e deveres que você. Se você não respeitasse, você simplesmente mataria ou roubaria ele. É isso que bandidos fazem. Bandidos fazem isso, políticos fazem isso. Políticos não te enxergam como uma pessoa, eles te enxergam como como uma bateria, como um gado, como um animal. Por isso eles te parasitam. Simples assim. Bandidos, mesma coisa. Bandido ele não te enxerga como ser humano. Se ele te enxergasse como ser humano, ele não te roubaria. Mesma coisa com político. A propriedade privada, ela acaba gerando outras tecnologias ao longo do tempo, né? Certo? Quando você tem respeito à propriedade privada, quando você cria quando a humanidade cria esse protocolo chamado propriedade privada,
esse conjunto de regras mentais, certo? Essa racionalização, racionalização, isso aí. Você você acaba alterando a forma como os seres humanos interagem entre si, certo? Então você acaba criando incentivos econômicos, por exemplo. Quando há respeito à propriedade privada, você tem um incentivo muito grande a fazer cada vez mais coisas, a ter cada vez mais coisas, a acumular cada vez mais riqueza. E riqueza, obviamente, não é moeda, né? Que é uma da tecnologia. Enfim, vamos chegar lá. Você acumula riqueza. Riqueza de que forma? Você pode acumular riqueza em forma de grãos, em forma de sementes, em forma de terrenos, plantações, em forma de gado, certo? Só que chega um momento da sociedade em que existe tanta riqueza e que existe um bottleneck, como é que é? Um gargalo de riqueza, em que é preciso criar uma tecnologia que torne esse acúmulo de riqueza mais eficiente. E essa tecnologia se chama duas, né? Dinheiro e moeda, certo? Na prática é uma só, né? Mas, enfim, são duas partes de uma tecnologia. Dinheiro é a parte de reserva de valor dessa tecnologia e moeda é a parte de meio de troca dessa tecnologia. Por quê? O meio de troca te faz escalar trocas, ou seja, você agora consegue fazer trocas cada vez mais complexas que não poderiam ser feitas se você não tivesse o meio de troca, um facilitador de trocas, que é a moeda. E se você não tem a reserva de valor, que é a parte de reserva de valor dessa tecnologia, que é o dinheiro, você não consegue fazer trocas ao longo do tempo, certo? Se a moeda que você usa não tem reserva de valor, você não consegue fazer trocas ao longo do tempo. Você tem que trocar no presente. Você não pode trocar no futuro. Você não pode agendar trocas. Você não pode poupar. Você não tem incentivo para poupar, certo? Então você tem a tecnologia de propriedade privada, você tem a tecnologia de moeda de troca e reserva de valor, que é o dinheiro, que é a moeda. E com isso você acaba criando uma sociedade que acumula riqueza. Por quê? Porque quando você se especializa, certo? Fazendo livres trocas numa sociedade, que é uma outra tecnologia que a gente criou, que é basicamente não é uma tecnologia, mas é basicamente uma consequência de propriedade privada com um acúmulo de riqueza. Você faz livres trocas. Você se especializa numa coisa e você troca o seu excedente com outras pessoas. Entendeu? E aí, se você quiser guardar esse excedente, você utiliza o dinheiro, que é a reserva de valor. Entendeu? O excedente da sua produtividade pode ser armazenado na forma de dinheiro. Tá me entendendo? Quando você vende algo, você está vendendo o seu excedente e recebendo em troca uma, uma reserva de valor. Entendeu? Então você não. Porque se você tivesse o seu excedente, estragaria, não seria utilizado, a alocação de recursos não seria eficiente. Faz sentido o que eu estou falando? Espero que sim. Só que quando você tem o dinheiro com reserva de valor, moeda de troca, facilitador de trocas, você consegue trocar com outras pessoas e esse excedente se torna energia monetária, que é algo que eu tanto falo aqui, entendeu? Que é basicamente esse excedente de produção, esse excesso de produtividade que você não usou, entendeu? Inclusive, ficou tão eficiente as trocas entre a humanidade, entre seres humanos, que você nem precisa ter mais excedente. Você se especializa tanto que você faz exatamente aquilo que o consumidor quer, entendeu? Que a outra parte quer. Talvez você nem use os recursos o produto ou serviço ou bem que você está fazendo, mas alguém vai querer usar. E isso só é possível pelo acúmulo de riqueza, pela moeda, pelo dinheiro de boa qualidade e principalmente pela propriedade privada. Porque sem a propriedade privada você não tem os incentivos econômicos para poupar, para investir, para acumular riqueza, para trocar com os outros. Você só consegue trocar com os outros algo que é seu, porra. Você não troca algo que é de outra pessoa. Você até pode trocar, mas não é seu, né? Não seria uma troca, seria, sei lá, um desvio de cargas, sei lá, seria roubo.
Ou seja, uma sociedade ela só consegue prosperar se ela respeitar a propriedade privada. Se você tiver respeito pleno por propriedade privada e por livres trocas, que é uma consequência também, né? Se você não tem trocas livres, logo propriedades estão sendo lesadas, propriedades privadas não estão sendo respeitadas. Basicamente isso. É uma dedução lógica. Então, quando um socialista burrinho fala que não deveria ter propriedade privada, o que ele está falando é que, na verdade, a sociedade não deveria evoluir tecnologicamente. Não deveriam haver incentivos econômicos para a evolução da sociedade. Quando o comunista fala que não deveria ter propriedade privada, porque toda propriedade privada é roubo, o que ele está falando é que a sociedade deveria viver num permanente estado de miséria, fome e pobreza, e no máximo um escambo aqui e ali. Porque no comunismo você não tem moeda, você não tem dinheiro, você não tem propriedade privada. Refutei comunismo e socialismo com 2 frases, porque assim funciona. É 2 ideologias de merda, frágil, que já foram refutadas faz anos e anos, mas os otários continuam acreditando porque são otários. É massa de manobra, é gente, NPC. Não pensa. Espero que com esse vídeo eu tenha explicado a importância da propriedade privada, certo? As consequências lógicas que levam a gente ter uma cadeia logística mas tão complexa que se uma coisa falha na Argentina, um mercado da China vai sofrer, entendeu? A gente tem uma teia econômica no mundo inteiro. Uma teia extremamente complexa que só consegue existir justamente pelo respeito à propriedade privada das pessoas, mesmo que não pleno, né? Mesmo que na média, mais ou menos assim, depende do país, depende da época, né? E é um fato de que países que respeitam a propriedade privada dos seus indivíduos prosperam mais, porque os incentivos econômicos se tornam corretos. E os países que não respeitam causam inflação, causa crise, causa desemprego, fome, miséria, morte. Comer cachorro, comer pombo, caçar pombo na rua. É isso. Você pode ignorar a realidade o quanto você quiser. Propriedade privada é uma dedução lógica que é basicamente intrínseca a seres humanos. Se você não respeita ela, a chance de você não prosperar é muito grande. Porque você não está respeitando leis básicas econômicas. Esse é outro problema do socialista também. Ele acha que leis econômicas são opinião, quando na verdade são racionalizações de leis universais, literalmente universais, física, química. São racionalizações humanas que seres humanos fazem sobre as leis universais, sobre escassez, sobre seres humanos interagindo entre si na sociedade, alocação de recursos de maneira eficiente, etc. Tudo isso são leis objetivas, porra. Não é opinião. Porra, um exemplo simples. Você achar que tem ouro infinito na Terra, você pode achar o que você quiser. Não tem ouro infinito na Terra, porra. Se você achar que você consegue pular de um prédio e voar, não consegue, mesmo você achando que consegue. São leis objetivas, não importa a sua opinião. Não tem como ser mais claro que isso, né? Enfim. Se bem que o socialista ele não é uma questão de não entender, é porque os caras são charlatanos, eles são safados, é mau caráter, é gente ruim, é demônio, é psicopata, é gente malvada, maligna, tá ligado? Enfim. Até o próximo vídeo aí, se inscreva, compartilha, deixa o like. E afaste os socialistas da sua vida, porque eles vão passar a faca nas suas costas. E eles querem tudo que é do outro, né? Enfim. É um bando de vagabundo fazer o quê, né? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.